Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. 3 anos havia se passado desde aquele encontro que mudara a vida de Jéssica para sempre. Ela agora ostentava com orgulho a marca da mordida na curva de seu pescoço, um símbolo do vínculo eterno entre ela e Lúcius, o alfa do clã dos bruxos lobisomens. Essa marca não era apenas um emblema de seu amor, mas um portal para transformações profundas que moldaram a mulher que ela havia se tornado. Com a marca veio uma percepção diferente e mais apurada do mundo ao seu redor. Jéssica descobriu que podia enxergar na escuridão como se fosse dia, discernir cheiros com uma clareza impressionante e ouvir sons que antes estavam além de seu alcance. Sua magia, que antes fluía como um riacho sereno, agora era como um rio cauduloso, intenso e poderoso. Manipular os elementos tornou-se quase instintivo, uma dança fluida entre sua vontade e a natureza que a rodeava. Jéssica estava feliz como nunca em sua vida. A aceitação e respeito que recebera ao ser apresentada ao clã de Lúcius como sua aluna deram a ela um senso de pertencimento que jamais havia experimentado. Eles a acolheram, admiraram sua força e valorizaram seu conhecimento mágico. Pela primeira vez, ela não apenas fazia parte de algo maior, mas era reverenciada como uma figura central naquele novo mundo. Contudo, a tranquilidade da floresta foi subitamente perturbada. Jéssica, com seus sentidos aguçados, percebeu primeiro um odor distinto trazido pelo vento, forte e marcante, misturado com a essência metálica e selvagem da urina lupina. A floresta parecia reagir ao cheiro. Os pássaros voaram assustados, pequenos animais correram para se esconder, e o farfalhar das folhas tornou-se um sussurro inquieto. Jéssica franziu o senho tentando interpretar o que aquele sinal significava. Era mais do que um simples aviso territorial. A energia que vinha com o cheiro era densa e imponente, como se carregasse consigo a presença de algo formidável. Há um novo lobo nas redondezas. Ela murmurou para si mesma, os olhos varrendo a linha das árvores ao longe. Lúcio, sempre atento a ela, aproximou-se. Sua expressão era séria e os olhos brilhando em alerta. Eu também senti, ele disse, sua voz grave carregada de significado. E não é um lobo qualquer. Ele é poderoso. Jéssica assentiu, sentindo o peso das palavras do companheiro. A floresta que havia se tornado seu refúgio e lar, agora sussurrava inquieta com a chegada dessa nova presença. A pergunta que pairava no ar, no entanto, era: aquele lobo vinha como aliado ou como ameaça? Enquanto a tensão crescia, Jéssica sentia uma nova chama acender dentro de si. Ela não era mais a mulher insegura de 3 anos atrás. Ao lado de Lúcius, com o poder da marca e sua magia aprimorada, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Paulo Valérios aproximou-se de Lúcius e Jéssica, com passos firmes, mas cuidadosos, como se temesse perturbar o delicado equilíbrio que pairava sobre a floresta. Sua expressão carregava uma preocupação contida, mas seus olhos revelaram uma centelha de alerta. Ele era um dos mais antigos membros do clã, respeitado por sua sagacidade e habilidade de interpretar os sinais da floresta. Esse lobo, começou ele com um tom grave que fez Jéssica erguer o olhar imediatamente.
É o novo proprietário da fazenda que fica na borda da mata. Pelo jeito, ele não quer visitantes em seu território. Precisamos reunir os outros alfas e fazer uma visita para ele. Cordialmente, é claro. O ar ao redor deles pareceu pesar, como se a floresta estivesse escutando e opinando silenciosamente sobre a conversa. Lúcius cruzou os braços, os músculos tensos e o semblante pensativo. Ele ponderava as palavras de Paulo com cuidado, reconhecendo a importância de agir, mas sem precipitação. Concordo com você, Paulo, respondeu Lúcio, sua voz baixa, mas firme. Mas acredito que o clã das sombras não vai querer fazer parte dessa visita de boa vizinhança. Dark? Ele fez uma pausa, como se o nome carregasse um peso próprio. É bastante introspectivo e não gosta de se aventurar fora da mata. A menção de Dark parecia ecoar pela mata como se sua presença fosse um espectro observando tudo das sombras. Jéssica notou o desconforto sutil nos olhos de Paulo, embora ele mantivesse uma postura resoluta. De repente, uma voz feminina, firme e carregada de autoridade, quebrou o silêncio. Talvez ele não precise sair da floresta, mas seria prudente que todos os alfas estivessem cientes dessa nova presença. Disse Ana, a alfa dos místicos, enquanto se movia com graça do alto de uma árvore próxima. Sua figura era imponente e etérea ao mesmo tempo. A pele branca como a lua parecia brilhar sobre os raios filtrados do sol, e seus olhos carregavam um peso indescritível, como se cada pensamento fosse uma lembrança de algo perdido. Ana era forte, tanto em poder quanto em espírito, mas o sorriso que adornava seus lábios nunca alcançava seus olhos. A dor da perda de seu companheiro, morto por um feral anos atrás, ainda fazia morada em seu coração, marcando-a de maneira profunda e irrevogável. Jéssica sentiu um calafrio ao observar a Alfa. Havia algo magnético em Ana, uma presença que combinava sabedoria e dor, como se o universo tivesse esculpido nela a força de uma guerreira e a melancolia de um poeta. Este novo vizinho já perturbou o equilíbrio da floresta sem sequer se apresentar, continuou Ana, a voz calma, mas com uma ponta de autoridade. É nosso dever garantir que ele compreenda as regras deste lugar. Lúcio assentiu lentamente, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Ainda assim, a tensão no ambiente era palpável. O simples fato de um lobo estranho marcar o território próximo à floresta havia desencadeado uma série de reações, desde desconfiança até cautela. Jéssica apertou a mão de Lúcio, sentindo o calor reconfortante dele. Era a primeira vez que testemunhava uma situação tão delicada entre os alfas, e ela não pôde evitar um aperto no peito. O que quer que aquele novo lobo fosse, sua presença não era algo que poderia ser ignorado. Então estamos todos de acordo? Perguntou Paulo, quebrando o silêncio novamente. Lúcio olhou para Jéssica como se procurasse em seus olhos a confirmação que ele já sabia que estava lá. Jéssica observava os alfas ao seu redor, sentindo o peso da situação, mas sem se deixar intimidar. Quando percebeu que Lúcio buscava em seu olhar uma aprovação silenciosa, sentiu um calor percorrer seu peito, uma mistura de orgulho e confiança. Ela respirou fundo, o sorriso discreto em seus lábios, denunciando sua decisão de falar, mesmo sabendo que suas palavras poderiam desagradar. Bem, começou ela com um tom calmo, mas firme o suficiente para ser ouvido por todos. Não acho que o novo vizinho tenha quebrado as regras ou mexido com o equilíbrio. Ele apenas marcou seu território, garantindo que nenhum de vocês invadam a propriedade dele para se alimentar do gado sem pedir permissão. Aquelas palavras pairaram no ar como uma faísca, iluminando brevemente o ambiente antes de incendiar as emoções dos presentes. Ana, que mantinha sua postura altiva no galho da árvore, virou-se lentamente para encarar Jéssica. Seu semblante endureceu
os olhos cinzentos e penetrantes brilhando como lâminas sob a luz filtrada da mata. O nariz levemente franzido, deixando claro que ela achava a ousadia da jovem Luna desconcertante. Paulo, por sua vez, entortou a boca em um gesto de desagrado, cruzando os braços enquanto lançava um olhar de soslaio para Lúcio, como se esperasse que ele controlasse as palavras de sua companheira. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Jéssica podia quase ouvir o farfalhar das folhas sendo abafado pela tensão crescente. Lúcio, no entanto, não esboçou a menor reprovação. Pelo contrário, um sorriso discreto e de canto surgiu em seus lábios, cheio de diversão e admiração. Ele inclinou levemente a cabeça, analisando a cena com um brilho de orgulho nos olhos. Ele sabia que Jéssica era destemida, mas vê-la falar com tanta segurança diante de Ana e Paulo, alfas reconhecidamente poderosos, era algo que ele não podia deixar de admirar. Interessante, murmurou ele quase inaudível, mas suficiente para que Jéssica captasse sua satisfação. Ana, ainda no galho, inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Jéssica. Não havia raiva em seu olhar, mas sim um misto de surpresa e cautela. Era evidente que ela não estava acostumada a ser contrariada, especialmente por alguém que, para ela, ainda era uma humana. Coragem é uma virtude, Luna, disse ela finalmente com um tom gélido e controlado. Mas sabedoria também é, e a floresta costuma ensinar ambas de maneiras implacáveis. Jéssica sustentou o olhar da alfa, seu coração batendo forte, mas sua postura permanecia ereta e confiante. Ela não se deixaria intimidar, não quando acreditava em suas palavras. Paulo balançou a cabeça levemente, soltando um suspiro quase exasperado. Talvez você esteja certa, Luna, disse ele, sua voz carregada de um sarcasmo mal disfarçado. Mas isso não muda o fato de que precisamos manter a ordem aqui. Lúcio deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Jéssica, como se deixasse claro que estava ao lado dela, independente das reações dos outros alfas. O que minha aluna quis dizer? Começou ele, sua voz firme e autoritária, mas com um tom brincalhão que apenas Jéssica poderia perceber. É que talvez devêssemos avaliar as intenções desse lobo antes de concluirmos que ele é uma ameaça. Ana estreitou os olhos, mas não respondeu. Em vez disso, ergueu-se novamente como se aquela discussão não valesse mais seu tempo, e voltou a olhar para o horizonte. Jéssica sentiu a mão de Lúcio tocar delicadamente suas costas, um gesto reconfortante e protetor. Ela sabia que havia mexido com as dinâmicas entre os alfas, mas ao mesmo tempo sentia-se fortalecida pela presença de Lúcio. A tensão persistia como uma tempestade se formando à distância, mas algo sutil mudara. Jéssica havia provado que sua voz tinha peso, mesmo em um mundo onde ela era vista como uma mera humana. O farfalhar de folhas sendo pisoteadas ecoou na clareira, interrompendo a conversa. Todos os presentes ergueram as cabeças ao som dos passos firmes, seus sentidos aguçados já captando a presença que se aproximava. A atenção antes concentrada em Jéssica e seus comentários se dissipou momentaneamente, substituída por uma curiosidade contida. A figura que emergiu entre as árvores era inconfundível. Leônidas, o alfa do clã dos híbridos felinos. Sua presença era imponente. Leônidas tinha uma postura felina e graciosa, quase predatória, mas seus olhos transmitiam a calma estudada que fazia jus ao seu renome como mediador entre os clãs. Sua pele bronzeada refletia a luz que filtrava pelas folhas, e seus cabelos negros e selvagens balançavam levemente com o movimento. Ele trajava roupas simples, mas com adornos que indicavam sua liderança, um colar de presas e garras que ressoava com a essência da selva. Quando entrou na clareira, todos os alfas o cumprimentaram com uma reverência respeitosa, até mesmo Ana, que raramente demonstrava deferência. Leônidas respondeu aos cumprimentos
com um leve aceno de cabeça, seus olhos fixos no horizonte na direção da fazenda na borda da floresta. O silêncio que se seguiu foi pesado, e a atenção de todos recaiu sobre ele, como se sua presença fosse o ponto de equilíbrio da discussão. Ele deu um passo à frente, sua expressão grave, mas sua voz soou surpreendentemente serena. Não acho que seja uma boa ideia irmos até a porta do novo Alfa. Sua declaração inicial fez com que Paulo franzisse o senho e Ana inclinasse levemente a cabeça avaliando suas palavras. Não sabemos que espécie de lobo ele é, e entrar em seu território seria nos colocar em desvantagem. Estaríamos vulneráveis. Houve um murmúrio de aprovação entre alguns membros menos experientes do clã que observavam à distância, mas os alfas mantiveram suas reações sob controle. Ana cruzou os braços ainda ponderando nas palavras de Leônidas, enquanto Paulo soltou um suspiro contido, como se já antecipasse o desdobramento. Então o que sugere? Perguntou Ana, sua voz controlada, mas levemente desafiadora. Leônidas permitiu que um sorriso discreto surgisse em seus lábios antes de continuar, com uma leveza que contrastava com a seriedade da discussão. Acho que deveríamos convidar nosso novo vizinho para uma agradável tarde de confraternização, aqui mesmo na floresta. Ele fez uma pausa, seus olhos astutos varrendo o grupo, antes de pousarem diretamente em Jéssica. E o lugar mais apropriado para essa reunião seria o único ambiente neutro da floresta, a casa da sua aluna Lúcius. Jéssica sentiu o peso dos olhares recaírem sobre si. Alguns alfas, como Paulo, pareciam céticos, enquanto outros, como Ana, mantinham uma expressão de calculada neutralidade. O tom de Leônidas era persuasivo, quase como se ele já tivesse decidido por todos. Lúcius arqueou uma sobrancelha claramente surpreso, mas também intrigado. A ideia de usar a casa de Jéssica como terreno neutro era audaciosa, mas fazia sentido. Ele lançou um olhar para Jéssica buscando sua reação. Jéssica, embora um pouco surpresa, manteve sua compostura. Sua mente corria com pensamentos sobre as implicações daquela proposta. Embora se sentisse honrada pela sugestão de Leônidas, havia algo intimidador ao sediar um encontro tão importante, especialmente considerando o peso das figuras envolvidas. Ainda assim ela respirou fundo, seu olhar firme encontrando os de Leônidas, que a observava com expectativa. É uma ideia interessante, disse Lúcius, finalmente quebrando o silêncio, um leve sorriso em seus lábios. Minha aluna é mais do que capaz de receber tal reunião. Ana estreitou os olhos, claramente ainda processando as possíveis consequências. Isso poderia funcionar, admitiu ela, embora com uma hesitação perceptível. Mas a presença do novo alfa ainda é uma incógnita. E por isso mesmo devemos garantir um ambiente seguro e sem vantagens territorial, rebateu Leônidas, sua voz soando quase como um ronronar controlado, mas carregado de convicção. A clareira mergulhou em um silêncio ponderado. Apesar das dúvidas, havia um consenso silencioso de que a ideia de Leônidas era a mais equilibrada. Jéssica sentiu o peso daquela decisão sobre seus ombros, mas ao olhar para Lúcius e perceber o apoio inabalável em seus olhos, sentiu-se fortalecida. Muito bem, disse Lúcius com um tom definitivo que encerrou qualquer hesitação restante. Enviaremos um convite ao novo alfa. Que seja uma reunião pacífica, como propôs Leônidas. Os alfas assentiram lentamente, a tensão ainda presente, mas agora temperada com um ar de determinação. Depois de percorrer a fazenda com Sônia, Wesley retornou à sede. O silêncio ali contrastava com o movimento da lida, já que os peões haviam saído para o trabalho junto com Wallace. Ele dispensou Sônia, permitindo que cuidasse de seus afazeres, e entrou na casa encontrando sua mãe organizando a decoração com a ajuda das empregadas.
Heloísa, ao vê-lo, parou o que fazia e foi até ele, conduzindo-o até a varanda. Eles se sentaram em cadeiras confortáveis e Heloísa, após observá-lo por alguns instantes, lançou um sorriso perspicaz antes de perguntar: "Então, o que meu filho aprontou hoje? Consigo ver um brilho travesso em seus olhos, Wes." Wesley riu de canto e cruzou os pés sobre a pequena mesa à frente deles. Com uma postura relaxada, respondeu: "Mandei um recado para os nossos vizinhos. Deixei bem claro que não vou admitir invasões na minha propriedade, ou que levem o que quiserem sem pedir permissão. A essas alturas, aposto que a floresta está empolvorosa." Heloísa arqueou uma sobrancelha sem perder o tom casual e empurrou os pés do filho da mesa com um leve gesto de reprovação. "Você não fez isso na frente da adorável capataz, fez?" Wesley se ajeitou na cadeira com um sorriso brincalhão no rosto. Como se a adorável capataz nunca tivesse visto uma bunda masculina antes. Provocou divertido. Heloísa soltou um suspiro profundo, seu semblante endurecendo levemente enquanto o encarava. Talvez ela já tenha visto algumas, mas nenhuma como a sua. Você é um alfa da linhagem dos Wargs, Wesley. Não pode sair por aí se dando ao desfrute ou se envolvendo com quem não é sua companheira. Sabe muito bem como isso enfraquece. O comentário fez o humor de Wesley azedar. Ele endireitou-se na cadeira, sua voz perdendo o tom leve. "Que disparate é esse? Apenas abaixei as calças para marcar meu território. Não me deitei com ninguém." Heloísa levantou-se, sentindo que o filho já se irritava, e antes de entrar lançou-lhe um olhar firme. "Não discuta comigo, Wes. Já vivi o suficiente para saber como as coisas começam e como terminam." Ela virou-se, mas congelou no mesmo instante. Um cheiro estranho capturou sua atenção. Ao se voltar para a varanda, percebeu que Wesley também já estava de pé, os olhos fixos na figura de um jovem que caminhava em direção à porteira da fazenda. Mesmo à distância, ambos detectaram imediatamente que ele não era humano. O cheiro inconfundível de sua natureza exótica entregava isso. O jovem, sem desviar o olhar, colocou um papel preso por uma pedra sobre o mourão que sustentava a porteira e, sem pressa, virou-se para ir embora. "Espere aqui", murmurou Wesley para a mãe, descendo as escadas com passos decididos. Ele foi até a porteira e recolheu o que parecia ser uma carta. Assim que a segurou, o aroma suave e o papel delicado denunciaram que a mensagem era de autoria feminina. Retornando à varanda, ele sentou-se novamente, enquanto Heloísa o observava com curiosidade. Sem cerimônias, Wesley abriu a carta e começou a ler em voz alta. "Ao respeitável vizinho, nós, os alfas dos clãs que coexistem na floresta, o convidamos a uma reunião de boas-vindas, em um terreno neutro, para conhecê-lo melhor e assegurar que a convivência entre nós seja harmoniosa. A reunião acontecerá na casa de Jéssica, Luna do clã dos bruxos, que fica próximo à nascente, um espaço neutro que nos permitirá dialogar com segurança e respeito. Espero que aceite nosso convite e compareça ao cair da tarde. Considere esse gesto como um sinal de boa vontade. Ana, alfa dos místicos." Wesley terminou de ler e recostou-se no sofá, balançando a carta entre os dedos. "Parece que já causei mais impacto do que pretendia", comentou com um sorriso de canto, olhando para a mãe. Heloísa, com os braços cruzados e uma expressão enigmática, respondeu secamente: "Agora é a hora de decidir como lidar com eles." O ala se surpreendeu os peões ao demonstrar um talento nato para lidar com o gado. Acostumados a subestimar filhos de patrões, os trabalhadores ficaram impressionados com a força física e a destreza do jovem. O segundo capataz, que assumia as responsabilidades da fazenda, na ausência de Sônia, rapidamente simpatizou com Wesley, percebendo nele um aliado promissor.
Ao final do dia, enquanto os trabalhadores se dispersavam, alguns peões decidiram relaxar com uma pescaria e convidaram o Wallace para se juntar a eles. Eu sei que vocês vão rir, mas não faço ideia de como se pesca, admitiu Wallace desconcertado. Os peões explodiram em gargalhadas. Jonas, um dos mais velhos e descontraído, respondeu com um sorriso largo. Pois então, moleque, hoje você aprende. Com a decisão tomada, o Wallace seguiu Jonas, Mauro e Benício por uma trilha que cortava a mata próxima à estrada em direção ao rio. A Serra da Mantiqueira, com sua vegetação exuberante, revelava paisagens deslumbrantes que encantavam Wallace a cada passo. Ele se demorava observando as copas das árvores que filtravam a luz do entardecer, os sons vívidos da floresta e a sensação vibrante da natureza ao seu redor. Mas enquanto Wallace se maravilhava com a beleza do lugar, olhos atentos o seguiam das sombras. Dark, o alfa do clã das sombras, observava o grupo de longe, oculto na escuridão que se aprofundava conforme o sol desaparecia no horizonte. Ao sentir o cheiro peculiar de Wallace, uma inquietação tomou conta de Dark, algo visceral e primal. O aroma era inconfundível e carregava uma ameaça silenciosa. Wallace não era humano. Para Dark, ele era algo mais, algo que só um feral poderia ser. Mantendo uma distância segura, mas sem perder os movimentos do grupo, Dark continuou a segui-los. Quando os quatro chegaram ao rio, o ambiente se transformou em um cenário de descontração e algazarra. Jonas e os outros peões brincavam enquanto preparavam as varas improvisadas, e o Wallace observava o processo. Logo percebeu que pescar não era tão complicado quanto imaginava. O jovem ria e participava das conversas animadas, sentindo-se mais à vontade do que esperava. Porém, a calmaria foi interrompida de forma abrupta. Um vento gelado se ergueu das profundezas da floresta, carregando consigo o cheiro único de Wallace, que se espalhou como um chamado. Na outra margem do rio, ocultos pela vegetação densa, o clã feral captou o odor, e algo primal despertou entre eles. Um uivo selvagem, ancestral e descomunal irrompeu na noite, ecoando pela mata com uma intensidade que fez os peões se sobressaltarem. Que diabo foi isso? Perguntou Mauro, os olhos arregalados, enquanto apertava a vara de pescar com força. Benício, visivelmente tenso, olhou ao redor como se esperasse ver alguma criatura emergir das sombras. Deve ser um lobo grande, ou pior, murmurou Jonas, tentando disfarçar o nervosismo. Mas o Wallace não tinha dúvidas do que ouvira. Aquele uivo era uma mensagem clara, um aviso. Seus sentidos de predador ficaram em alerta máximo, cada músculo de seu corpo pronto para reagir. Ele conhecia a natureza do som, assim como sabia que o vento que o levara até o dono do uivo também o desafiava. Nas sombras, Dark estacou. Ele também entendera o significado do uivo. O Wallace era mais do que aparentava ser, e sua presença agora era conhecida pelos ferais. O equilíbrio da floresta acabava de ser perturbado, e Dark sabia que as consequências seriam inevitáveis.